Então vamos lá, galera, o primeiro vídeo falando de mercado financeiro aqui no YouTube hoje, fechou? O primeiro vídeo do canal falando sobre isso, o outro é uma apresentação, quem quiser ver, dá uma olhadinha lá. Então tá, vamos começando falando de Bitcoin. Rapaziada, no tempo gráfico semanal, a gente tá vendo que o Bitcoin ele ainda tá lateralizando aqui nessa região dos 28 mil dólares, a gente ainda não conseguiu romper, tá? Porque a gente tem uma região de resistência muito forte aqui na região dos 29 mil dólares, por isso que a gente não conseguiu romper. Vocês podem ver que a gente chegou a retestar na região dos 29.200 aqui e a gente não conseguiu romper devido a esse suporte aqui que está atuando agora como resistência. Então a gente precisa romper essa região para poder confirmar a continuidade de alta, né? Se a gente poder traçar Fibonacci, a gente pode ver aqui que se a gente puxar do topo até o fundo, a gente consegue se manter ainda nessa região de 0,236, a gente não conseguiu romper isso aqui ainda, e é muito importante que a gente consiga romper não só do 0,236, mas também 0,382. A partir dos 36 mil dólares é a região que eu vou começar a acreditar, de fato, que a gente vai ter continuidade de alta ou não, tá? Porque a gente pode ver que essa região é muito importante, podendo até formar uma bandeira de baixa no tempo gráfico mensal, se a gente puxar assim, né? A gente consegue ver que teve todo um movimento de queda desde o topo aqui em novembro de 2021, então a gente teve essa retração gigantesca e a gente precisa romper essa região para poder cancelar, né? Na verdade, anular essa bandeira de baixa aqui no tempo gráfico mensal, tá? Então vamos lá, falando, rapaziada, do Bitcoin no tempo gráfico de 4 horas, a gente pode ver que ele estava formando essa cunha megafônica aqui, a gente não conseguiu perder essa região aqui ainda, e vocês podem ver que a gente rompeu, a gente teve um rompimento, a gente retestou como suporte, retestamos como suporte novamente, e por um acaso, olha só que coincidência, a gente pode traçar uma linha de tendência de alta aqui, ó, pegando essas regiões, e se a gente traçar uma linha horizontal aqui, a gente tem o que? A formação de um triângulo ascendente, que geralmente é uma formação gráfica que rompe para cima, né? A gente fica retestando aqui essa região de resistência, batendo, e a gente não consegue romper de fato. A gente está tentando fazer esse rompimento aqui, provavelmente a gente vai testar mais uma vez essa região dos 28.700, 28.900 aqui, para ver se vai ter continuidade de alta ou não, tá? A gente estava tendo, na verdade, aqui divergência bearish no tempo gráfico diário, a gente pode ver que o preço estava subindo, né? E a gente estava tendo o RSI formando topos mais abaixo aqui, né? Dos que os anteriores. Então a gente pode ver que essa região é muito importante que a gente consiga romper, tá? No tempo gráfico de 4 horas também, a gente está enxergando aqui essa movimentaçãozinha de preço tentando retestar o topo desse canal de alta, que também é outra figura gráfica que eu tô vendo no tempo gráfico de 4 horas. A gente pode tentar enquadrar, ver qual que está se comportando melhor, na verdade, assim, né? E a gente pode ver que a gente retestou o meio desse canal e a gente está se mantendo, né? É curioso que a gente está se mantendo exatamente nessa regiãozinha aqui e por enquanto a gente não conseguiu perder, né? Se por um acaso a gente for perder, que geralmente essa figura gráfica é uma figura bearish, né, que geralmente aponta o preço para cair mais ainda. Então, por enquanto, como a gente está se mantendo, se por um acaso a gente perder essa região, a gente vai retestar aqui embaixo na região dos 24,5 a 25, né, que antigamente era uma região de suporte e resistência. Vocês podem ver que a gente segurou muitas vezes aqui na região dos 25 mil dólares, não só aqui, mas como lá atrás também. A gente retestou várias vezes aqui essa região dos 25 mil dólares e não conseguiu romper. Então a gente pode sim vir ver esse reteste novamente para confirmar essa região como suporte, né, para poder de fato se segurar aí e voltar a subir, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui também no tempo gráfico semanal, a gente pode ver que a gente ainda está formando uma bandeira de alta no tempo gráfico semanal, né? Ao contrário daquela bandeira de baixa no tempo gráfico mensal que ainda não foi desconsiderada, vamos dizer assim, a gente precisa ficar de olho nisso aqui para ver se ele vai romper ou não. Isso aqui tá apontando que tem chance sim da gente romper, já que a gente retestou várias e várias vezes aqui essa região dos 28 mil dólares aqui e não conseguimos romper, né? É muito importante a gente notar isso e deixar bem claro que geralmente quando a gente retesta várias e várias vezes, a gente tende sim a romper, né? Então a gente precisa ver se vai
conseguir romper aqui ou não. No tempo gráfico mensal, se a gente puxar essa linha de tendência de alta desde lá de dezembro de 2018, a gente pode ver que a gente está conseguindo se segurar nessa região e não perdemos até então. A gente inclusive formou um pivô de alta aqui no tempo gráfico mensal. A gente pode sim considerar que é um pivô, porque a gente fez um fundo, um topo, um fundo e depois rompemos o topo novamente, né? Então a gente de fato está tentando inverter essa tendência no tempo gráfico mensal. A gente ainda está com o RSI aqui na região dos 50, então quando a gente estiver acima de 52, 54, a gente de fato vai estar numa tendência de alta bem nítida. A gente pode notar que provavelmente na região dos 35, 36 mil dólares aqui a gente já vai estar entrando em uma tendência de alta bem nítida, né? Se a gente puxar o long short ratio, rapaziada, eu até tinha postado no Instagram um vídeo falando sobre essa cunha descendente megafônica aqui, que ele rompeu, né? A gente tentou retestar como suporte, a gente acabou perdendo essa região, veio aqui embaixo, retestamos como resistência novamente e agora estamos rompendo para ver se vamos conseguir retestar aqui novamente como suporte, né? Vocês podem ver que o long short ratio, que é aquele indicador que eu já tinha comentado para vocês, que mostra a quantidade de pessoas que estão em long e a quantidade de pessoas que estão em short, agora ele novamente está apontando para baixo, significa que as pessoas estão acreditando que ele vai ter queda, que ele vai cair. E geralmente quando isso aqui acontece, a gente tem rompimento para cima. Vocês podem ver que quando o indicador começou a apontar para baixo, o preço começou a subir, tá? Então isso é muito importante aqui, porque se a gente conseguir se manter apontando para baixo, provavelmente a gente vai voltar a subir aqui e conseguir romper essa região dos 28 mil dólares e aí dar continuidade, tá? Enquanto a gente não passar essa região dos 29 mil dólares, a gente não vai ficar tranquilo, na verdade, né? Ele precisa passar os 29 para confirmar 100% os 36, porque se ele, por um acaso, né, ele conseguir romper essa região, que eu até já tinha deixado marcado em verde aqui, ó, se a gente conseguir romper essa região que tá esse caixote aqui que tá nessa região desde janeiro de 2021, a gente vem retestando essa região como suporte e resistência. Então se a gente conseguir romper isso aqui, a gente deve vir retestar aqui na região de 48 mil dólares, tá? E olhando num tempo gráfico maior, que aqui no tempo gráfico mensal, vou pegar um gráfico aqui que esteja mais limpo para ficar mais nítido, tá? Se a gente der uma olhada aqui no longo prazo, que é o que importa, né? As criptomoedas no geral, não só as criptomoedas, mas no ao todo a gente tem que pensar sempre a longo prazo, né? O que a gente pretende fazer com o nosso dinheiro, o que a gente tem de planos, quais são as nossas metas e tudo mais, né? Então a gente pode ver que a longo prazo, rapaziada, a gente está tentando fazer essa reversão aqui no tempo gráfico mensal e por enquanto a gente não conseguiu confirmar essa tendência, mas quando a gente confirmar, o upside é muito grande, a gente pode subir aqui mais de 150% praticamente, né? E se romper o topo, com certeza a gente vai acabar subindo mais e mais e mais ainda, né? Eu acho curioso, porque eu já estava anotando isso aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Se a gente puxar o topo lá em novembro de 2017 e a gente traçar a Fibonacci até o fundo, a gente pode ver aqui que a gente teve uma queda de mais ou menos aqui, eu acho que se eu não me engano foi 80%, 85% aqui, a gente veio, retestou aqui nessa região embaixo, depois a gente teve um repique, a gente voltou a subir, invertemos a tendência, né? E a gente veio aqui em 0,618 de Fibonacci. E se por um acaso o que tiver acontecido aqui, na verdade o que aconteceu aqui, se repetir novamente, provavelmente, rapaziada, a gente deve ver esse movimento muito parecido acontecendo novamente, né? A gente deve fazer o quê? A gente deve retestar essas regiões aqui e depois a gente volta a cair novamente, praticamente nessa região aqui dos 25 mil dólares, que eu acho bem provável a gente vir retestar aqui novamente, já que foi uma região muito importante de preço, né? Dessa região de 20 mil dólares aqui até os 15 mil dólares, com certeza a gente vai tentar retestar, mas acredito que os 25 mil dólares é mais provável, já que a gente teve uma retração aqui depois de 50%, né? Não, 70%, então imagina, se a gente tivesse uma queda de 70% aqui desde 0,618, a gente ia cair muito mais, né? Então a gente ia achar um fundo mais embaixo, que eu acho bem improvável. Eu acredito que a gente deve retestar aqui sim, nessa região, e depois voltar a cair para a gente de fato, lá na frente, depois de 2024, 2025, a gente inverter essa tendência de verdade e voltar a romper topo e tudo mais, e aí sim a gente chegar na região de 150, 250 mil dólares. Essa região é uma região que eu acredito que isso possa sim acontecer, né? Porque a gente está pensando a longo prazo e a gente está falando de adoção de uma
tecnologia totalmente nova que as pessoas desconhecem. Muitas pessoas que não entendem de Bitcoin, elas acreditam que o Bitcoin é só uma ferramenta para ganhar dinheiro, ficar rico, enfim, que etc, que é a ideia que muita gente vende, né? Algumas pirâmides, algumas empresas vendem essa ideia, mas na verdade isso não é o objetivo do Bitcoin, nada mais é do que tirar o poder do governo sobre o nosso dinheiro, né? Enquanto eles controlarem a nossa moeda, com certeza a gente vai acabar sofrendo, né? Com isso aí, eles vão ter o total controle sobre nós, já que eles têm o controle sobre o nosso dinheiro, e essa é a ideia do Bitcoin. Então, com certeza eu vou fazer vídeos mais específicos mostrando o meu ponto de vista sobre o Bitcoin, só um resuminho rápido mesmo falando sobre por que eu acredito que essa tecnologia vai ser adotada cada vez mais, e a tendência é que isso traga mais investidores novos para que esse mercado cresça muito mais, né? Então, automaticamente, quanto mais gente tiver entrando e tiver conhecendo, né, tendo contato com as criptomoedas, a gente vai ver mais alta ainda, né? Então, eu acredito sim que seja muito, mas muito possível a gente ter essa região aqui de 150, 250 mil dólares mais ou menos, é uma região que eu acredito que seja bem cabível. Óbvio que pode passar disso, assim como pode não chegar nessa região, mas eu acredito que pelo histórico de preço é bem possível, né? Já que muitas empresas, países e tudo mais estão adotando as criptomoedas como uma tecnologia de usabilidade, né? Que consegue resolver alguns problemas. Então, a gente consegue sim ver o Bitcoin subir bastante, tá? Hoje, mais ou menos, eu só queria falar mais de criptomoeda, principalmente do Bitcoin, já que a gente tem o fechamento do semanal, que a gente teve o fechamento do semanal agora há pouco, né? Então, a gente não teve muita movimentação de preço ainda, a gente tá aqui numa indecisão, formando agora o terceiro candle de um possível inside bars, né? Que é um candle dentro do outro. Então, a gente tem que ver se isso aqui vai ter continuidade de alta ou não, o que é mais provável que aconteça, tá? Porque a gente tava com divergência bearish aqui no tempo gráfico diário, mas a gente já teve com uma correção, e automaticamente no tempo gráfico semanal a gente ainda não conseguiu se decidir, mas a gente está bem saudável aqui, a gente não está tendo divergência no tempo gráfico semanal, o que mostra que a gente pode sim continuar subindo, tá? E automaticamente puxando as outras criptomoedas também para cima. O DXY é muito importante a gente dar uma olhada, porque a gente está quase perdendo esse fundo aqui de 100 dólares, e se por um acaso a gente perder isso aqui, a gente vai inverter a tendência no mensal, formando um pivô de baixa, né? E automaticamente vai puxar mais lá embaixo, que ele está formando esse canalzinho de alta há muito tempo já, tanto que esse desenho aqui é um desenho antigo que provavelmente faz uns 4 meses que eu já tinha feito isso aqui. Perdão, isso, praticamente 4 meses que estava fazendo aqui, porque isso aqui eu fiz em dezembro de 2022, e eu já acreditava que ele poderia vir nessa região aqui de baixo, né, formando esse canal de alta que tende a romper para baixo e provavelmente dar continuidade de queda. Por que eu acredito que o DXY pode romper para baixo, né? Porque a gente está vendo um enfraquecimento do dólar no geral, os países estão querendo parar de utilizar o dólar como moeda principal, até mesmo como o Brasil, a China e outros países que já estão fazendo isso. Eu até tinha deixado separado para vocês aqui para mostrar sobre essa questão aqui dos países do BRICS desenvolverem uma moeda específica para poder transacionar entre esses países sem ter que utilizar o dólar. Ou seja, é o sonho da maioria das economias, né, tirar o poder dos Estados Unidos sobre a moeda principal hoje do mundo, que é o dólar. Então, querendo ou não, o planeta inteiro paga as consequências da política monetária dos Estados Unidos, o que não é legal para a economia mundial, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aqui e ficar cuidando para ver se isso aqui vai acontecer ou não. De fato, a gente já está vendo a China aceitando transações comerciais, tanto o Brasil também aceitando transações comerciais com a moeda local. Por exemplo, eu consigo comprar agora, por exemplo, sacos de arroz em real, e a China pode vender ou comprar também na moeda deles. Então a gente sempre vai fazer na nossa própria moeda. Isso é muito interessante, isso é bem legal, é bem bacana, porque de certa forma a gente está tentando ver uma transação mais direta, mais eficiente, mais rápida, cortando um terceiro que seria os Estados Unidos, porque a gente teria que receber em dólar, comprar o dólar para poder pagar o fornecedor, para o fornecedor depois trocar o dólar para a moeda local. Então não faz muito sentido, né? Apesar de que foi assim que sempre foi, mas eles querem mudar isso aqui, é muito interessante, é muito importante a gente ficar de olho nesse tipo de coisa. E se isso acontecer, se confirmar, provavelmente o dólar vai conseguir confirmar toda essa movimentação aqui que eu já estava vendo há muito tempo atrás. Então isso aqui é uma coisa que a gente está vendo no tempo gráfico mensal, né? A gente está formando esse canal desde 2009, então desde da crise lá de 2008, né? A gente viu essa formação desse canal de alta que provavelmente deve romper para baixo, e se romper para baixo isso aqui vai ser lindo pro Bitcoin, porque ele vai valorizar perante ao dólar, né? Então automaticamente a gente vai ver muita valorização do Bitcoin em dólar. Então
é muito legal, é muito interessante que a gente fique de olho nessas coisas aqui. Futuramente no próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre o mercado tradicional americano, sobre Nasdaq, SP500 e outras coisas que eu tenho visto também. Hoje era só um resuminho rápido para vocês, de 15 minutos no máximo, para ser o primeiro vídeo do canal e poder estrear aqui esse tipo de conteúdo. Se vocês gostarem, por favor, eu peço que vocês deixem um like ou se inscrevam no canal. É muito importante para que possa dar força para a gente poder continuar fazendo conteúdo e compartilhar com vocês, ajudar vocês, né, a entender de certa forma o que eu enxergo, porque há 2 anos atrás, 3 anos atrás, na verdade, eu não enxergava nada nos gráficos, eu não entendia nada, eu simplesmente olhava e achava que isso era impossível, mas na verdade não é muito fácil, a gente consegue, com muito estudo, entender e acreditar que é possível sim a gente conseguir adquirir um conhecimento totalmente diferente do que a gente está acostumado e conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Então é muito legal a gente poder expandir a nossa mente, abrir os nossos horizontes, vamos dizer assim, e começar a adquirir um novo conhecimento sobre algo que a gente não conhece, né? Então é muito importante para que vocês consigam acompanhar e acabar aprendendo junto comigo, fechou? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, uma boa noite, uma boa semana para vocês e até logo.